Você acredita que o fim de um pesadelo começa quando finalmente diz algumas verdades na cara de quem te destruiu. Você passou noites em claro ensaiando discursos de confronto. Montou um arsenal de provas na cabeça, revirando o passado como um detetive desesperado. Decorou cada contradição, cada mentira, cada manipulação. Você acha com ingenuidade letal que se expor à falha lógica dessa pessoa, se gritar alto o suficiente, a máscara vai cair. Você espera que a justiça seja feita pelo choque da verdade. E aqui está o erro brutal que está sugando a sua sanidade. O confronto não é a sua libertação. O confronto é exatamente o banquete de sangue que o narcisista esperava que você servisse. Toda vez que tenta se defender, você perde. Toda vez que tenta provar que o outro está errado, você sangra. E o aspecto mais aterrorizante é que você faz isso de forma voluntária. O senso comum ensina uma mentira perigosa e você acreditou nela. Fomos programados para aceitar que as relações operam sob um contrato invisível de reciprocidade. Se alguém nos fere, instintivamente explicamos por que aquilo dói, partindo do princípio de que o outro tem consciência para recuar. Projetamos a nossa bússola moral em mentes que operam estritamente por instintos predatórios. O que ninguém percebe é o seguinte: tentar usar a moralidade contra alguém que só entende poder é como tentar parar um incêndio lendo um poema para as chamas. É patético e acelera a sua destruição. Você entra no ringue de olhos vendados, achando que está participando de um debate racional. O narcisista sabe desde o primeiro milissegundo que aquilo é um jogo de submissão territorial. Enquanto você gasta fôlego vital tentando salvar a relação, ele está sentado na arquibancada da própria mente, testando os seus limites. A armadilha começa de forma silenciosa. Ocorre uma provocação sutil, uma distorção cirúrgica de algo que você disse em vulnerabilidade. Uma inversão de culpa tão polida que você congela e duvida da sua memória. A percepção da realidade balança. É aqui que quase todo mundo perde o controle. O instinto natural de preservação grita em alarme. Você sente a necessidade incontrolável de limpar o seu nome. Você abre a boca e diz: "Não foi isso que eu quis dizer." Nesse exato milissegundo, o jogo acabou. A emboscada foi um sucesso. Quem sempre se explica já entrou perdendo. Ao tentar alinhar a percepção distorcida do manipulador à realidade, você não está se defendendo. Você acaba de validar a autoridade suprema dele sobre você. Você o transformou no juiz absoluto da sua sanidade. Você entregou o martelo e implorou por um veredito de um carrasco que já assinou a sua sentença. E esse é um diagnóstico clínico que poucas pessoas têm estômago para aceitar. Bondade sem limite vira permissão. Você chama de empatia o que se cristalizou em passividade crônica. Você suporta o insuportável acreditando na fantasia de que a sua resiliência inabalável vai curar o caráter corrompido de quem está do outro lado. Mas no mundo real e cru, a sua tolerância não é lida como uma virtude elevada. Ela é escaneada e usada como um mapa das suas fraquezas. Cada vez que você perdoa uma violação de limite sem exigir uma consequência tática, você não está pacificando o ambiente. Você está apenas ajustando o próprio pescoço à corda. Você não está sendo respeitado, está sendo usado. Mas isso ainda não é o mais grave. O erro invisível ganha contornos de terror psicológico quando dissecamos a mecânica da transferência emocional. O objetivo central de um perfil narcisista em um conflito nunca é resolver o problema. O objetivo é a pura desestabilização sistêmica. É a transferência do caos interno deles para o seu sistema nervoso. Quando eles sentem o vazio esmagador,
precisam de um hospedeiro orgânico para descarregar a tensão. Eles jogam a isca envenenada. E você, movido pela indignação cega, morde o anzol com toda a força. A reação em cadeia é imediata. Você se altera. A frequência cardíaca dispara. A voz embarga de raiva. Você chora, grita, escreve textos imensos na madrugada implorando por sanidade. E enquanto entra em colapso nervoso, perdendo a própria identidade, observe atentamente o rosto do seu agressor. Note a microexpressão de triunfo. Há uma calma perturbadora no ar. Um brilho frio e satisfeito nos olhos. Por quê? Porque o parasita acabou de se alimentar. Ele drenou a sua vitalidade. Ele usou a sua explosão emocional como um regulador externo para a própria apatia. Sem perceber, você entregou o controle remoto das suas emoções para um sádico psicológico brincar de Deus. Nesse cenário de devastação, a dor não gera arrependimento no outro. A sua dor gera poder bruto. Cada lágrima que escorre pelo rosto é um certificado de relevância impresso e entregue nas mãos de um ego sem luz própria. Compreenda o peso matemático dessa dinâmica. Toda ação reativa da sua parte é um atestado público e humilhante de subordinação. Se você se irrita, ele domina você. Se você se ofende até o âmago, ele domina você. Se tenta provar que é uma pessoa boa, ele possui você por completo. Você vive correndo em uma esteira emocional alucinante, gastando toneladas de energia para não sair do lugar, enquanto o espectador abusivo observa de camarote. É uma escravidão invisível, onde a corrente não está forjada em ferro no tornozelo, mas na sua necessidade de validação externa. Chega um momento de ruptura, onde culpar o agressor deixa de ser estratégia viável e passa a ser o maior fator de paralisação. Sim, a natureza do narcisista é estruturalmente predatória. Mas quem é que continua destrancando a porta da jaula para tentar domesticar a fera com lógica humana? O vício na própria narrativa de vítima é a engrenagem que mantém essa máquina girando. Você se apega à ideia romântica de que está do lado certo da história. Busca aliados, consome horas analisando mensagens na tela do celular para provar para si mesmo que não está enlouquecendo. Mas a verdade nua e crua, despida de qualquer conforto terapêutico, é esta. A justiça cósmica não existe no tabuleiro do poder. Ter razão não serve para nada se você não tem estratégia de blindagem. De que adianta ser o portador da verdade se você continua sendo emocionalmente destroçado a cada interação? A falha letal é continuar tratando um jogo sujo de sobrevivência psicológica como se fosse uma negociação de paz. Enquanto você aplicar as regras éticas do mundo humano em um território escuro governado por leis predatórias, continuará assumindo o papel da caça. Você será o fornecedor voluntário de oxigênio para a fogueira que incinera a sua identidade. Para estancar essa hemorragia, precisa amputar a esperança, abandonar a ilusão pueril do diálogo e adotar a precisão letal e indiferente de um cirurgião em campo de batalha. A força dessa anomalia psicológica não reside no que eles são de fato. Eles não são deuses inatingíveis. A força deles reside exclusivamente naquilo que você entrega. E quando finalmente entende como essa máquina parasita se alimenta, a ilusão de ótica se quebra. Você descobre que o monstro gigante que aterroriza os corredores da sua mente é, na verdade, a criatura mais frágil e dependente que rasteja sobre a terra. A percepção do poder muda drasticamente de lado. Agora começa a parte mais perigosa do jogo. Pois para destruir esse mecanismo de dentro para fora, para fazê-lo colapsar sobre o próprio peso sem precisar levantar um dedo ou alterar o tom de voz, você precisa virar a chave da realidade. Precisa atravessar o espelho distorcido e encarar a anatomia oculta desse teatro de horrores. O que sustenta a existência patológica de um narcisista quando as luzes se apagam?
E, o que é infinitamente mais importante para a vitória estratégica definitiva, o que acontece com a mente de um predador quando você corta, com frieza absoluta, a única artéria que o mantém vivo? A resposta é aterrorizante na sua simplicidade clínica. Absolutamente nada. Para entender a mente de um narcisista, você precisa abandonar de uma vez por todas a premissa de que está lidando com um ser humano dotado de um núcleo identitário sólido. Você não está. A anatomia oculta dessa estrutura psicológica é a de um teatro deserto, escuro e em ruínas. Atrás da máscara impecável de arrogância, superioridade e controle absoluto, não existe um castelo fortificado de autoconfiança. Existe apenas um abismo, um vazio congelante, insuportável e crônico. Eles não possuem uma bússola interna, uma essência palpável ou um senso de valor próprio que sobreviva no escuro do próprio quarto. Por isso, a existência deles é uma simulação ininterrupta. Eles são atores trágicos que dependem desesperadamente de uma plateia para confirmar que estão vivos. E o que ninguém percebe é o seguinte: você nunca foi um parceiro, um amigo ou um oponente. Você sempre foi um espelho. Enquanto você acreditar que as ofensas e as traições são ataques pessoais, continuará sangrando no altar da confusão. A verdade nua e crua, despida de qualquer filtro romântico, é que o narcisista não ataca quem você é. Ele ataca o que você reflete. Se você reflete admiração, submissão e encanto, ele se sente um Deus caminhando entre os mortais. Se você reflete medo, dor, ciúme e desespero, ele se sente onipotente, o mestre inquestionável do seu destino. A mecânica de bastidores dessa relação é puramente parasitária. Na biologia rigorosa, um carrapato não odeia o hospedeiro em que se fixa. Ele apenas precisa do sangue quente para inflar o próprio corpo e continuar existindo. Na psicologia sombria do transtorno, a lógica é milimetricamente idêntica. Eles não te odeiam, eles te consomem. A sua estabilidade emocional é a matéria-prima orgânica que eles queimam na fornalha para manter o próprio ego aquecido. E aqui está o erro monumental de quem tenta combater esse perfil usando a lógica convencional. Você acredita que existe uma diferença estrutural entre o seu amor e o seu ódio. Para o maquinário quebrado de um narcisista, não há diferença alguma. A moeda de troca no submundo mental deles tem um único nome: suprimento. Suprimento narcísico é qualquer frequência de energia que confirme a existência, a importância e o impacto deles no ambiente em que transitam. Quando você os elogia incondicionalmente, eles recebem suprimento positivo. Mas quando você explode em fúria, quando você chora compulsivamente, quando você redige e-mails de 3 páginas na madrugada, provando como eles destruíram a sua vida, você está injetando suprimento negativo direto na veia jugular deles. A sua raiva não é uma punição. A sua raiva é um banquete requintado. A sua indignação desesperada é caviar para uma mente faminta por relevância. Toda vez que você tenta desmascará-los com gritos e acusações lógicas, a mensagem invisível que o cérebro do manipulador codifica é esta: eu tenho tanto poder, mas tanto poder sobre essa pessoa, que sou capaz de desintegrar o sistema nervoso central dela com apenas 2 palavras sarcásticas. Você acha piamente que está atacando e se defendendo. Mas na linguagem fria do poder, você está ajoelhado no chão, prestando reverência absoluta à capacidade de destruição que eles têm sobre você. É aqui que a lente da realidade precisa ser ajustada, com uma frieza milimétrica. O narcisista opera como um hacker comportamental de altíssima eficiência. Ele não invade o seu sistema quebrando a porta da frente com força bruta. Ele encontra e testa as suas senhas emocionais ao longo do tempo.
Ele mapeia os seus traumas de infância, as suas inseguranças ocultas, a sua necessidade crônica de aprovação, afeto e justiça. Ele descobre com a precisão de um atirador de elite exatamente qual botão apertar para fazer você perder a compostura em questão de segundos. Porque quem perde a compostura, perde o trono. Aquele que reage de forma descontrolada é, irremediavelmente, escravo daquele que provoca. Essa é uma lei imutável da dinâmica de poder humano. Enquanto ele conseguir extrair uma reação previsível de você, ele detém o controle remoto da sua frequência cardíaca. Ele é o diretor onipresente do espetáculo, e você é apenas uma marionete ansiosa, dançando no ritmo do caos que ele orquestra meticulosamente. Mas isso ainda não é o mais grave. A verdadeira anomalia estrutural reside no fato de que toda essa engenharia complexa de manipulação e controle não nasce de uma força inabalável. Nasce de um pânico absoluto e constante. A arrogância do manipulador não é uma couraça de aço inquebrável, é uma casca de ovo pintada com a cor do titânio. Eles projetam uma aura agressiva de invencibilidade, precisamente porque são incapazes de suportar um único milissegundo de rejeição real, de falha ou de insignificância. O complexo de superioridade delirante é o mecanismo de defesa primário e instintivo de um ego que secretamente se sabe oco. Eles precisam diminuir a sua luz de forma implacável porque não têm capacidade de gerar energia própria para brilhar. Eles precisam sabotar ativamente a sua sanidade mental porque a sua estabilidade os ofende e os ameaça. Eles criam tempestades artificiais, dramas e crises no seu copo d'água, porque o silêncio da calmaria os obriga a escutar o eco ensurdecedor do próprio vazio existencial. E agora começa a parte mais perigosa para eles. O segredo que a psiquiatria clínica e a alta estratégia revelam de forma devastadora. O calcanhar de Aquiles intransponível desse arquétipo predatório. A única fobia que paralisa, asfixia e destrói o sistema operacional de um narcisista não é a fúria desenfreada da vítima, não é a exposição pública e o cancelamento social, não é a vingança elaborada. A fobia terminal e enlouquecedora de um manipulador é a irrelevância absoluta. Imagine o terror psicológico de um ator vaidoso que entra no centro do palco iluminado, grita as suas falas mais dramáticas, chora, gesticula com violência, ameaça os céus e a terra, e de repente percebe que a plateia está completamente vazia. Não há aplausos entusiasmados, não há vaias raivosas, não há ninguém sequer olhando para o palco. As cadeiras estão frias, o teatro está mudo, sombrio e abandonado. Esse é o conceito tangível de morte para um ego narcísico. O vácuo contínuo. A indiferença densa e não simulada. O zero absoluto de emoção. Quando você remove a sua reação fisiológica e emocional da equação, o circuito do predador entra em colapso catastrófico. O espelho no qual ele se admirava ou se sentia infinitamente poderoso, subitamente se transforma em vidro transparente e opaco. Ele olha para a sua direção esperando o reflexo habitual de medo ou adoração, e não enxerga mais o próprio reflexo distorcido de grandeza. Ele enxerga apenas o nada. E o nada é a única força implacável no universo que um narcisista não pode manipular com discursos, não pode seduzir com falsas promessas, não pode ameaçar com punições e não pode destruir com mentiras. O nada o consome de dentro para fora, devorando as paredes da sua sanidade fabricada. Para decifrar de uma vez por todas essa anatomia oculta, você precisa entender que a sua utilidade histórica para essa pessoa se resume exclusivamente à fricção emocional que você gera. Um parasita não consegue se fixar, se alimentar ou sobreviver em uma superfície que seja completamente polida, lisa e gélida. Ele precisa de porosidade.
Ele precisa desesperadamente das suas feridas abertas, das suas explicações exaustivas e implorantes, das suas tentativas infinitas e patéticas de provar o seu valor moral. Cada justificativa desesperada que sai da sua boca, carregada de emoção, é uma ranhura profunda na qual ele crava as garras para não despencar no abismo. Mas quando você elimina cirurgicamente a fricção, ele escorrega. O jogo de espelho se estilhaça em 1000 pedaços no chão. A ilusão de ótica hipnótica que mantinha você refém do medo e da confusão se dissipa no ar como fumaça fria. O monstro imbatível, o estrategista genial que você jurava que estava sempre 3 passos macabros à frente da sua mente, é violentamente reduzido à sua forma verdadeira. Um mecanismo previsível, repetitivo, engessado e tragicamente dependente da sua validação externa. A constatação lúcida dessa realidade de bastidores não deve gerar em você um simples alívio emocional passageiro. Ela deve forjar uma postura marcial definitiva. Deve instalar um gelo glacial e cortante na sua espinha dorsal. Você não é mais uma presa tateando no escuro de um labirinto construído por um sádico. Você agora enxerga a arquitetura do labirinto de cima. Você compreendeu visceralmente que o poder aterrador do outro era, na verdade, um empréstimo não autorizado da sua própria energia vital. O diagnóstico clínico foi feito sem margem para dúvidas e a estrutura patológica foi dissecada na mesa de operação da realidade. A pergunta que define o seu destino daqui para frente não é mais o que ele vai fazer com você, mas o que você vai fazer com essa informação privilegiada e letal. A transição definitiva de presa reativa para observador soberano exige um sacrifício inegociável, a morte do seu próprio ego que ansiava por justiça e reparação. A justiça é para os tribunais comuns. Aqui no Xadrez da Mente estamos falando de neutralização psicológica avançada. Você descobriu que o oxigênio essencial dele é a sua reação. Você mapeou a falha estrutural primária do inimigo. Você sabe que o abismo interior dele o aterroriza muito mais do que qualquer punição que você pudesse aplicar. O campo de batalha está desenhado sob uma nova luz, e as regras foram brutalmente reescritas sob a sua nova lente de autoridade e lucidez clínica. A compreensão profunda da doença é apenas o primeiro passo preparatório. A aplicação da cura é uma arte implacável, silenciosa e definitiva. Como você pega esse conhecimento denso, perigoso e libertador e o transforma em uma arma de destruição não letal contra quem tentou destruir a sua mente? Como você estanca completamente o suprimento narcísico sem precisar pronunciar uma única palavra de guerra ou levantar o tom de voz? Como você orquestra com precisão matemática o colapso estrutural interno de um manipulador, forçando-o a um isolamento enlouquecedor, enquanto você assiste à queda dele com os olhos mortos, os ombros relaxados e a pulsação absolutamente inalterada? A resposta definitiva para essa equação não é uma mera técnica de defesa ou um truque de comunicação. É a adoção radical de uma nova natureza existencial. A adoção radical de uma nova natureza existencial começa no exato milissegundo em que você compreende a diferença brutal entre ignorar e extinguir. No xadrez psicológico avançado contra um predador de mentes, o senso comum dita uma cartilha covarde e ineficaz. Dizem para você virar o rosto, dizem para fingir que não se importa, dizem para bloquear e seguir em frente de cabeça erguida. Mas fingir exige um esforço monumental. Fingir consome o seu oxigênio, drena a sua energia vital e mantém o seu cérebro acorrentado à frequência do outro. O narcisista, operando com o faro aguçado de um sociopata altamente calibrado para ler vulnerabilidades humanas, consegue sentir o cheiro ácido da sua simulação a quilômetros de distância.
Ele sabe com absoluta precisão quando o seu silêncio é apenas uma punição amarga, carregada de fúria contida e ressentimento reprimido. E adivinhe a gravidade disso. Se há fúria silenciosa, há suprimento. Se há ressentimento engasgado na sua garganta, há uma prova irrefutável de que ele continua sentado no trono, governando o seu sistema nervoso central com mão de ferro. A verdadeira maestria estratégica não consiste em fechar a boca enquanto a sua mente grita em agonia. A soberania absoluta, a tortura maquiavélica na sua forma mais pura, destrutiva e refinada, exige que você se torne emocionalmente estéril. Você precisa transmutar a sua essência, não em um escudo que defende golpes, mas em espaço vazio. Essa é a elevação extrema, quase letal, da técnica da pedra cinza. Você foi ensinado a construir muros ao redor de si mesmo para se proteger da invasão. Mas preste muita atenção na arquitetura do poder. Muros convidam ao cerco, eles instigam o instinto primitivo de conquista de quem vive para destruir defesas. O que você fará a partir de hoje é infinitamente mais perigoso e desorientador para o inimigo. Você vai se transformar em vácuo. Quando o manipulador desferir o golpe verbal meticulosamente ensaiado, quando ele lançar a isca perversa na mesa de jantar, quando ele tentar perfurar a sua sanidade com uma mentira cirúrgica e distorcida, ele estará esperando atingir um alvo sólido. Ele conta com o impacto. Ele precisa da resistência. Ele anseia pelo som gratificante da sua carne emocional rasgando. Mas quando o punho dele atravessa a sua figura e atinge apenas o vazio glacial da indiferença absoluta, o próprio peso do golpe o desequilibra com violência. Ele cai de bruços no abismo da própria irrelevância. E é exatamente nessa fração de segundo que a tortura psicológica se instala, densa e asfixiante, sem que você precise levantar um único dedo, arquear uma sobrancelha ou alterar a cadência da sua respiração. O sofrimento enlouquecedor de um narcisista não nasce da retaliação ativa. O pânico visceral dele nasce da privação sensorial total. Você acaba de cortar a artéria aorta que o mantinha respirando, a sua atenção reativa. E você faz isso com uma frieza clínica que beira o inumano. A execução inegociável dessa estratégia de aniquilação invisível exige uma disciplina marcial implacável. E aqui está a realidade crua que ninguém te conta. A tempestade vai piorar antes de acabar. O narcisista vai testar o seu perímetro. Quando a sua reação inicial e previsível desaparecer do radar, o primeiro instinto orgânico dele será aumentar exponencialmente a voltagem da provocação. É o que a ciência chama de surto de extinção. Ele vai usar táticas de choque, táticas de terror, táticas de difamação. Ele vai ressuscitar fantasmas do passado que você julgava enterrados. Vai inventar calúnias com uma convicção assustadora. Vai recrutar macacos voadores, aliados falsos e espectadores desavisados para cercar você. Vai tentar implodir a sua reputação no trabalho, na família ou no seu círculo social. Ele vai encenar, com maestria digna de um Oscar, o papel da vítima estraçalhada, derramando lágrimas de crocodilo impecáveis para quem quiser assistir. Tudo isso tem um único objetivo prático: criar um terremoto artificial na sua realidade apenas para checar se os seus alicerces internos ainda tremem sob o comando dele. A esmagadora maioria das pessoas sucumbe miseravelmente nessa fase crítica. O instinto rudimentar de preservação do ego grita em alarme. A necessidade patológica de limpar o próprio nome arde no peito como brasas, e a pessoa volta correndo para a arena de abate. Volta justificando-se, explicando-se, escrevendo dossiês probatórios, tentando desesperadamente provar a própria sanidade e integridade para o próprio arquiteto da sua loucura. E no fatídico momento em que a primeira sílaba de justificativa escapa pela boca da vítima, o parasita respira aliviado.
O sorriso de canto de boca retorna. O oxigênio sujo voltou a circular. O jogo mental foi reiniciado e você perdeu de novo. Para aplicar a tortura da ausência até as últimas consequências, você precisa desenvolver o estômago de aço necessário para suportar o desconforto colossal de ser o vilão na narrativa fabricada pelo outro. Você precisa abraçar a injustiça temporária com a tranquilidade letal de um monge e a frieza pragmática de um mercenário em território hostil. Deixe que ele fale. Deixe que ele grite para as paredes. Deixe que ele conte histórias grotescas e distorcidas nos jantares de domingo. Deixe que ele pinte o seu retrato com as cores da monstruosidade e da insensibilidade. A sua necessidade crônica e infantil de ser visto por todos como a pessoa boa e correta é a última e mais pesada corrente de ferro que prende o seu pescoço ao cativeiro dele. Quando você assassina a sua dependência de aprovação externa, você se torna uma entidade inatingível. A sua resposta estratégica para a provocação mais vil, para a ameaça mais covarde, para a triangulação mais suja e para a mentira mais deslavada, passa a ser um nada absoluto e monumental. Respostas monossilábicas se a interação burocrática for inevitável. Sim, não, entendido. Zero justificativas, zero entonação emocional. Você apresenta expressões faciais completamente desprovidas de textura, como uma tela em branco. Você oferece um olhar vago, entediado e morto que atravessa a figura física do manipulador, como se ele fosse feito de vidro translúcido sem valor. Você não nutre ódio por ele. O ódio é vínculo. Você não o ama. O amor é acesso. Você não o teme. O medo é subserviência. Ele simplesmente e de forma irrevogável deixou de existir como uma força operante, influente ou relevante no seu universo tridimensional. O impacto fisiológico e mental dessa postura na psique fraturada de um transtornado é devastador, irreversível e catastrófico. É o equivalente psicológico a jogar baldes de ácido muriático fervente sobre a estrutura de papel machê do falso eu que ele demorou uma vida inteira para construir. O cérebro do manipulador entra em um curto-circuito sistêmico e violento. Sem o seu espelho reativo para refletir a própria grandeza delirante, sem o bumbo contínuo da sua dor angustiada para marcar o ritmo da marcha do seu poder, o narcisista é brutalmente forçado a olhar para dentro. E olhar para a própria essência é a experiência mais excruciante e aterrorizante que um perfil parasitário pode enfrentar antes do fim da vida. Lá dentro, nas catacumbas da sua mente, não há um rei brilhante. Não há um gênio incompreendido pela humanidade. Não há um líder irresistível. Há apenas o frio escuro e congelante da inadequação crônica. O pavor visceral da inferioridade genética. A vergonha insuportável e inconfessável de ser uma fraude ambulante, fundamentalmente vazia de substância, afeto ou propósito real. Ao retirar abruptamente o seu suprimento, você não está mais adotando uma tática de defesa passiva. Você o está empurrando, com as próprias mãos amarradas, para dentro de uma cela solitária de segurança máxima, forrada de espelhos reais que refletem apenas os próprios demônios e fracassos dele. A mente sádica que antes se divertia enormemente torturando você no labirinto da confusão, agora começa a devorar a si mesma em um frenesi antropofágico de ansiedade, paranoia e um desespero cego e não verbalizado. Ele buscará desesperadamente outros alvos, outras presas fáceis de coração aberto, outros hospedeiros inocentes para drenar energia e sobreviver. Mas a cicatriz humilhante do seu descarte silencioso e impiedoso permanecerá tatuada na mente dele como um lembrete permanente e inegável da própria impotência patética diante de alguém que acordou. Esse é o clímax do reposicionamento definitivo de poder. A ascensão incontestável do estrategista
que domina a realidade. Você não fugiu do campo de batalha com o rabo entre as pernas. Você obliterou o campo de batalha inteiro, incinerou as regras do jogo e reescreveu a topografia da existência sob a sua caneta. Você deixou de uma vez por todas de ser a caça trêmula reagindo a estímulos no escuro e se tornou o arquiteto inalcançável e imponente do próprio ecossistema mental. A verdadeira soberania, a maestria que separa os líderes das vítimas, não é gritar mais alto que o seu agressor na sala de estar. Não é dominar a arte de ter a última palavra sarcástica na discussão de mensagens. Não é montar um dossiê perfeito para provar perante o tribunal raso da internet que você tinha toda a razão desde o princípio. A soberania real, pesada, densa e incontestável, manifesta-se no dia silencioso em que a mera existência física de alguém que antes destruía os seus dias, roubava o seu sono e ditava as suas lágrimas, deixa subitamente de alterar a frequência orgânica dos seus batimentos cardíacos. É o dia em que a menção do nome da pessoa não causa mais um choque de adrenalina ou um frio de terror na espinha dorsal, mas apenas um tédio profundo, passageiro e quase sonolento. É o momento de clareza ofuscante em que você percebe com todas as células do seu corpo que a maior vingança matemática e existencial possível contra um predador, contra um colecionador sádico de emoções humanas, é a entrega absoluta, fria e cirúrgica da mais pura indiferença. Você se apropria hoje de uma nova identidade fundamental. Uma estrutura de ferro que não permite, sob nenhuma hipótese, negociações rebaixadas ou acordos de paz com terroristas emocionais. O estrategista de alta performance não barganha com o caos. Ele não tenta organizar o manicômio. Ele o observa de cima, com a curiosidade fria e clínica de um cientista que analisa um inseto primitivo, se debatendo inutilmente em uma placa de vidro. As regras do engajamento humano foram recalibradas sob a ótica de uma lucidez implacável e definitiva. Você aprendeu, pagando o preço mais caro de todos com a própria sanidade no passado, a separar o seu valor intrínseco e inegociável da reação caótica do ambiente à sua volta. Você descobriu no campo de guerra que a empatia, quando entregue de forma cega a predadores sem consciência, não é uma virtude espiritual ou uma prova de elevação moral, mas uma falha tática fatal que custa a sua vida. E agora, blindado por essa clareza cortante como uma lâmina de obsidiana, você caminha pelo mundo real sem o peso asfixiante da necessidade de convencimento. A sua paz não é mais uma construção frágil, escorada e dependente do bom comportamento alheio. A sua mente se converteu em uma fortaleza impenetrável de alta segurança, cujos portões de chumbo só se abrem de forma seletiva para quem demonstra integridade provada no fogo, consistência temporal e respeito mútuo inabalável. Os manipuladores baratos, os narcisistas rasos, os vampiros emocionais disfarçados de coitados que ainda ousarem cruzar o seu caminho estratégico, baterão violentamente de frente com uma muralha de aço negro e polido. Eles escorregarão inevitavelmente de volta para a sarjeta existencial de onde saíram, esmagados sem piedade pelo peso esmagador e monumental do seu silêncio absoluto e soberano. A guerra terminou. O inimigo ruiu sozinho, por inanição. E você venceu no instante exato, brilhante e libertador, em que se recusou terminantemente a descer para lutar na lama. Se esse nível de clareza tática e arquitetura comportamental mudou a forma como você processa e enxerga o tabuleiro da realidade, o seu próximo movimento lógico e imediato é muito simples. Inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like. Comente aqui embaixo qual foi a frase que mais rasgou o seu racional e virou a sua chave. Clique em um dos vídeos focados em estratégia que está aparecendo na tela agora mesmo e continue o seu treinamento ininterrupto. Até o próximo vídeo.